Alô, Igor, bom dia! E aí, bom, Paulo? Beleza pura, graças a Deus, e você? Tô bom também, seja bem-vindo aqui na Fazenda São Francisco. Opa, rapaz, obrigado, viu? Valeu mesmo pelo convite, pela oportunidade da gente poder estar vindo, mostrar um pouco do trabalho de vocês, né? Isso aí. Bom demais. Aqui na Fazenda vocês trabalham com o quê? Aqui hoje a gente trabalha em pecuária leiteira, né? É a nossa atividade principal e única também, a gente vive disso aqui. A gente está aqui no município de Lagoa Formosa, aqui no Alto Paranaíba, né? Que é uma bacia leiteira aí. Hoje é a segunda do Brasil, né? Mas com muita oportunidade aí para crescer ainda mais, né? Com certeza, eu já vim aqui na região algumas vezes, fazer algumas gravações, e sempre fiquei surpreso pela quantidade de leite que a região produz, né? Aqui é uma bacia mesmo, tem muito leite, o pessoal se profissionalizou bastante, né? Uma cadeia bem profissional de leite aí que alimenta o Brasil inteiro e o mundo mesmo. Com certeza. Então vamos começar, né, o vídeo, vamos mostrar lá pro pessoal aqui do YouTube um pouco do trabalho de vocês, mostrar um pouco do manejo, porque tem muita coisa aqui que vamos tirar de aprendizado também, né? Vai ser muito bom aqui. Então isso aí, vão lá ver um pouquinho da fazenda e conhecer. Se quiser começar pelo bezerreiro, que é onde tudo começa, né? É isso aí. O futuro tá no bezerreiro, né? Então vamos fazer isso, vamos do bezerreiro e vamos evoluindo até a parte final, que é o leite, né, ordenha? Então vamos lá. Beleza. Depois, Igor, eu vou ver se nós conseguimos também falar com seu pai. Não sei se ele gosta de câmera, se ele tem problema com câmera. Vamos tentar, né? Vamos ver se ele vai querer falar. Vou tentar falar com ele, para ele poder falar, porque começou aqui com ele, né? É ele que deu início a tudo, do zero, né? E ele que começou devagarzinho, né? Um passo de cada vez até chegar hoje, né? Quero que ele faça esse balanço para nós de como que ele começou, né? Com quantos animais e para evolução, né? Como que tá hoje, como que foi essa evolução, né? Como é que eu imagino que não é só flores, né? Não, tem muita dificuldade, muita dificuldade, né? E também tem que ter muito peito e garra, né? Porque não é fácil não, começar do zero, né? E debaixo de chuva, debaixo de sol e seca, e não é fácil não, mas nós vamos falar com ele lá para ele falar um pouco de como que foi essa experiência para crescer do jeito que foi aqui. E por que a fazenda é São Francisco? Esse nome São Francisco, na verdade, surgiu mais de mim, né? Na verdade, antes a gente chamava Fazenda Ponte Alta, porque a região aqui é a região da Ponte Alta, só que assim, aí toda fazenda chamava Ponte Alta. Aí um dia eu fui e falei com ele, não, nós temos que arrumar um nome só para fazenda mesmo, né? E eu tenho uma devoção, assim, eu sou católico, né? E tenho uma devoção muito grande com São Francisco de Assis, né? Sou franciscano, né? E aí, São Francisco também, protetor da natureza, dos animais, né? Aí eu escolhi esse nome de São Francisco pelo abençoar a criação mesmo, né? Os animais, a gente e o trabalho desenvolvido aqui na fazenda, e ficou o nome de São Francisco Fazenda São Francisco, né? Em homenagem a São Francisco de Assis. Bacana. E você, hoje você trabalha aqui na fazenda como... O que seria o nome? É gerente ou você que toma frente mesmo? O que é o seu trabalho aqui? Então, hoje eu não tenho uma função assim, eu tenho uma função definida, mas o nome é um pouco difícil de eu explicar, né? Não tem um nome só. Hoje eu posso falar que eu sou gestor, né? Que eu faço a gestão do pessoal que trabalha aqui comigo, né? Contratação, treinamento. Eu faço também a parte financeira, compras, pagamento, toda essa questão financeira, né? E também, como eu sou veterinário, eu também sou sanitarista, então eu medico, eu faço cirurgia, a parte de reprodução também é toda minha, eu que faço a reprodução dos animais, qualidade do leite, então assim, a gente é meio um pouquinho de tudo, né? Bacana. No atual momento a gente vai fazendo uma função ali, outra ali, com a ajuda dos colaboradores, né, que a gente vai treinando eles também para
se especializar, profissionalizar cada vez mais, desenvolver, e a gente vai seguindo. Hoje a gente faz um pouquinho de tudo. Bom demais. Então tudo aqui passa nas suas mãos. Praticamente tudo passa. É isso aí. Sim, meu pai, ele ainda está na fazenda, né? Vem todos os dias, ajuda no que precisa. Mas assim, a decisão final é dele, mas a parte do leite sou mais eu que toco mesmo, né? Ele ajuda muito, principalmente na lavoura, né? Organizar os manejos, mas o restante da parte de leite fica mais nas minhas mãos mesmo. Aham. Vamos chegar aqui então para nós ver as futuras mimosas, né? É isso aí, o futuro da fazenda está aqui. Aí que beleza. Aqui esses animais, qual é a raça que vocês trabalham aqui? A gente trabalha com holandês, né? A base genética nossa veio do Girolando, né? Lá atrás, aqueles animais mais mestiços, e meu pai sempre utilizou touro holandês registrado, né? Teve uma época que veio tourinhos lá do Paraná, e depois o pessoal daqui da região também foi comercializando, e sempre usou. E depois, com a inseminação artificial, né? A gente começou a inseminar sempre com holandês, né? Já transferência de embrião um pouco mais reduzida, mas a gente também faz. Então tem um pouquinho de tudo, mas tudo no holandês mesmo. E aqui vocês fazem convencional ou hoje você já faz sexado, o sêmen? A gente trabalha com os dois, o convencional e sexado. O convencional nas vacas, né, mas também a gente utiliza um pouquinho de sexado nas vacas. E nas novilhas a gente utiliza o sexado. E também alguns animais, né, a gente utiliza de corte, Angus. Faz Angus aí também. Mas assim, uma porcentagem bem pouca. Os animais com menor, com a genética um pouco pior, sabe, a gente ou faz transferência de embrião nesses animais, ou a gente faz sêmen de corte nesses animais. Entendi. Mas geralmente também eu vou em algumas fazendas, o pessoal costuma usar o Angus quando a novilha ou a vaca ela não está emprenhando, né? Eles têm uma regra, cada fazenda tem uma regra, né? Eu tento inseminar, sei lá, tem gente que 3 vezes, eu já vi em fazenda 3 vezes, outros 5, inseminar com o holandês no caso, mas se não pegou, aí eles mudam, né? Aí muda para o Angus, né? Às vezes Nelore. Aqui, como que é a regra de vocês aqui? Aqui também a gente usa mais ou menos esse esquema, né? Aqui normalmente a gente tenta 5 vezes com o holandês. 5 também. Em vacas a gente tenta uma vez nas 20% melhores animais, vacas, a gente usa o sexado. Se não deu certo no sexado holandês, vai para o convencional. Aí, então são 5 tentativas ao todo. E depois, nas demais, ou a gente vai para o Angus, ou coloca esse animal como receptora para receber o embrião, que a gente faz uma embrioterapia, que chama, né? Ou se não, dependendo do animal, a gente classifica esse animal para descarte. Aqui hoje, por exemplo, o ano passado, né, 2024, a gente fechou com 66% dos partos, né, de bezerros vivos, né, bezerros e bezerras, 66% foram fêmeas, devido à estratégia de uso de sexado, né? Sim. Esses animais, todas as fêmeas permanecem na fazenda, né? Os machos, eles são doados recém-nascidos, né? O pessoal busca eles aqui na fazenda. E essas bezerras, elas são criadas, né? Aí a gente, a partir do final do ano passado, a gente começou a comercializar animais, né? E o excedente, né? Aquilo que através da evolução do rebanho, a gente vê o que a gente precisa, né, ali de reposição para o leite, e o excedente a gente comercializa, né, ou como novilha prenha, ou até vacas em lactação mesmo. Então desses 66% que seria animais que vão ficar para produzir, vocês não precisam de 66%, porque vocês não estão aumentando tanto o leite assim, né? Não. Hoje a taxa de descarte, ela é de 25%, né, então se a gente for e tem mais um pouco de morte de animais, né? Que então assim vai girar em torno de 30% de reposição que a gente precisa. Certo. Então acaba que tem muito animal excedente. Agora a gente até começou, né? Acabou a terraplanagem, agora vai passar para a parte de estrutura metálica, a gente vai aumentar, construir na verdade outro barracão do compost, né? E a gente vai conseguir aumentar
aí a quantidade de animais de lactação, né? E aí a gente absorve um pouquinho desses animais, mas mesmo assim ainda fica um excedente aí para a venda. Bacana, então hoje vocês já tem um barracão, então vai fazer outro. Isso, Que hoje bom, já tem uns 6 anos que a gente já, 7 anos que a gente já tem o barracão e a gente decidiu por fazer outro. Chique demais. Aqui, qual que é a idade desses bezerros que estão aqui? Esse entra aqui em qual idade e fica até quando? Aqui elas nascem, né, e já vêm para aqui. Aqui é um sistema chama tropical ou argentino, né? E elas vêm recém-nascidas para aqui e são desmamadas com 70 dias de vida. Então elas recebem leite durante esse período e após esse período elas são desmamadas. Então elas ficam aqui por 70 dias, né? 70 dias, então elas ficam aqui. Aí daqui elas já saem e vai para um lote mais coletivo, como que é? Isso, aqui elas ficam individuais, né, na coleirinha, até para facilitar o manejo também a questão de doenças, né? E depois elas saem daqui e vão para piquetes, né? Os grupinhos, né? E depois vão mudando de piquete e já vão por grupos coletivos. O pessoal geralmente faz algumas perguntas lá no comentário. Paulo, mas por que deixa elas nessa coleirinha, né? Principalmente no Instagram, quando eu coloco lá, o pessoal comenta muito perguntando, não, mas por que faz isso? Por que deixa na coleirinha desse jeito? Responde pro pessoal aí para nós. Isso na verdade é um ponto um pouco polêmico, né? Talvez o pessoal que não está aí no dia a dia talvez não entende, ela fica presa e tal, mas isso tem muito a ver com saúde delas mesmo, né? Porque aqui na coleira elas ficam individualizadas, né? Então ela não tem, por exemplo, uma bezerra mais nova, ela não tem contato com uma bezerra mais velha e ter a transmissão de doenças, né? Então, para a sanidade dos animais, a biossegurança é melhor elas ficarem individuais, né? Então essa é uma forma de individualizar o animal. E também, claro, que o trabalho do pessoal fica mais fácil, né? Na alimentação, que o animal tem acesso ao seu leite sem competição com o outro, né? Então certeza. É por esse motivo que elas ficam. Aqui tá os baldinhos, vou virar aqui para o pessoal ver. É onde faz o fornecimento, né, do leite. Vocês estão oferecendo aqui quanto de leite para cada bezerra e quantas vezes no dia? Aqui são oferecidos 2 vezes ao dia, por volta de 3 litros de leite por mamada, né? Então no total do dia dá os 6 litros de leite durante os 70 dias de vida, né? Depois disso ela passa por um processo de desmame, que a gente chama, a gente diminui a quantidade de leite por um tempo, né, para ela acostumar, e depois a gente corta esse leite aí para ela começar a comer só a parte sólida, né, que a gente chama, que é silagem, ração. Ô Igor, hoje eu vejo que muitas propriedades que eu vou tem esse sistema de bezerreiro. Aí todo mundo fala, Paulo, não tem jeito, não tem outro. Aí esse para mim é os melhores, né? Esse aqui, ó, às vezes naquela gaiolinha, né, aquele suspenso, né? Isso. Então é os que a gente mais vê. E mais é esse aqui, ó. E eu tô vendo que coberto, né, olha só, para poder trazer uma sombra para os bezerros, né, bom, né? E sempre foi assim, ou como que foi quando você assumiu aqui? Já era desse jeito, ou como que era o tratamento com os bezerros antes? A gente já usa esse sistema há um bom tempo. Quando eu assumi aqui já era esse sistema, mas antes era um sistema coletivo, né, que elas ficavam todas juntas e davam o leite ali, mas era um pouco mais difícil, né, os animais adoeciam mais, e a gente passou para esse sistema. Como todo sistema, né, existe a parte boa, mas também tem a parte ruim, né, esse é um sistema que, ele é um sistema barato, então financeiramente ele é interessante, né, é um sistema também que para bezerra é muito bom, porque a posição dele, né, do telhado, ele confere sombra para bezerro o dia todo, né, e também deixa o ambiente mais seco, né, então o sol ele é um ótimo desinfectante, né, natural para as bactérias. Aí como o sol anda, né, que ele nesse caso aqui é norte-sul, a estrutura, né, e o sol é leste-oeste, aí ele anda e vai secando e a sombra vai andando e a bezerra vai acompanhando
à sombra, né, com o passar dos dias. Mas também tem seus desafios, né, principalmente na época de chuva, né, igual essa noite deu uma chuva na fazenda aí, uma chuva boa, graças a Deus, né, que a gente também precisa dela, aí acaba dando um pouquinho de barro, né, dá um barrinho, aí talvez é um pouco difícil, assim. Mas é um sistema que vai bem, que tem suas dificuldades, mas é um sistema muito bom. E mesmo para o gado holandês, porque aqui eu estou vendo que o seu gado, né, todo mais holandês, um sistema assim mais aberto, eles se dão bem também aqui na região, como que é? Eles vão bem nesse sistema. Claro que a gente tem que são animais assim um pouco mais sensíveis, né? O holandês ele gosta de um clima mais fresco, né? Assim, igual tá hoje. Hoje tá bem fresco aqui na região. Mas enquanto a bezerra aqui é bom. Talvez a gente tenha mais dificuldade com questão de doenças em si, né? Porque é um gado mais sensível, não é tão rústico quanto, por exemplo, o giro-holanda. Então a gente tem que sempre ficar de olho, ter higiene, né? Com os baldinhos, por exemplo, com os utensílios. E ficar de olho em doença mesmo, porque sempre dá uma diarreia, isso aí a gente busca, né, diminuir, mas é algo que acaba acontecendo, né? As doenças, a principal aqui é diarreia? No bezerreiro a principal é diarreia. Aí saindo daqui, vai para onde? Aí vai para os próximos piquetes, né, que tem um pós-desmama e depois vai seguindo aí. Vamos lá mostrar? Vamos lá. Então vamos lá. Aí agora chegando aqui nessas bezerras aqui, né, e que já passaram daquela etapa ali, né, do bezerreiro argentino, né, tropical. Isso. Aí elas aí, ó, tão bonitinha. Tá. Tão gordinha, ó. Essas aí são as bezerras que a gente chama que estão no pós-desmama. Ah, tá. É um período aí que elas estão adaptando a comer a parte sólida, né, elas já comem ração, e já começa um pouquinho de silagem lá, só que aqui é só isso, né? Não tem mais o leite, então vou falar que é um local assim de adaptação, né? De transição aí. E ela já chega aqui sem saber fazer aquela mamada cruzada, porque não mamou na outra ali atrás, porque fica isolado, né, Igor? Isso. É uma parte também de ficar isolada que é bom, que eu não falei, né? Aqui elas já chegam porque a gente faz essa desmama gradativa, né? Depois que chega com 70 dias de idade, a gente faz a pesagem para conferir como é que foi o ganho de peso. Aí a gente fica ali uns 3 dias dando leite para elas só uma vez no dia, e depois essas bezerras ficam por mais uma semana, 7 dias, no bezerreiro, na coleira, sem o fornecimento de leite, porque aí elas desmamam ali daquele leite, né? Então elas esquecem do leite para depois a gente soltar aqui para o piquetezinho coletivo, para elas não ter essa questão de mamada cruzada e também não ficar tão estressadas como se a gente tivesse uma desmama abrupta, né? Sim. Vai ali, tira o leite agora e já joga ela sem leite. Então esse processo aí ajuda nisso aí. Tô vendo ali, ó, tem duas ali, ó, divisa da cerca, uma pequenininha do lado de lá e uma maior que tava do lado de cá. Isso. As de cá então já tá com 70 dias, mais de 70 dias, né? Essas de cá. As de cá estão. A diferença de tamanho, né? Elas crescem bem. Cresce. Já tá bem grande, né? Os machinhos nessa fase aqui já nem vem, porque já foram doados, né? Os machos já não estão na fase ainda mais, eles já foram doados. Aí já a parte de recria já não é feita aqui. Não. E deixa eu te perguntar, você tá na liderança aqui da fazenda, né? Administrando aqui, já faz quanto tempo aí? Foi desde 2018, né? Eu estava no último ano de faculdade. Aí no ano anterior, meu pai sentou comigo e perguntou. Chegou no momento assim que a estrutura já não comportava a quantidade de animais, né? A estrutura que a gente utilizava antes. Nessa época lá, como que era a estrutura? Em 2018, quando... Era um confinamento sem estrutura, que a gente fala, né? Assim, já não era mais pasto, né? Os animais iam no pasto praticamente para deitar, né? Para descansar. Então elas comiam o ano inteiro no coxo. Já era no e depois ia para o piquete, basicamente para descanso, né? Só que vocês notarem aqui é uma região muito plana. E sendo muito plano, o escoamento de água na época da chuva é muito difícil. Então acaba dando muito barro, a terra é vermelha, então é argilosa, então
dá muito barro, a água fica muito parada. Se a gente vê nos piquetes das novilhas, né? Aqui a gente tem até um exemplo, né? Então dá um barro, ontem choveu e forma a poça d'água e com o pisoteio forma muito barro. Então foi dando muito barro, a produção caindo, por exemplo, mastite nas vacas aumentando e acaba aumentando também a mortalidade. E meu pai sentou e falou assim, o que você quer? Você vai querer continuar na fazenda ou você vai seguir outra coisa, né? Outra profissão ou na vida? Ixi, decisão, hein? É, decisão. Porque se você não for continuar, eu não vou parar, né? Chega um momento que ou melhora ou encerra, né? Ou para a atividade. Aí eu falei que ia seguir, então vamos construir, né? No caso do barracão. Só que assim, eu tô construindo para você, porque eu já tinha já trabalhei muito, né, na vida e o que eu tinha para construir aí é isso aí. Agora para frente, se eu construir é para você, porque para mim já não faz muito mais sentido. Então por ele parava onde estava ali, produzindo uma média de quantos litros na época? Ixi, era fraco. Na época dava... tinha muita diferença, né? Claro que verão e inverno dá, né? Por causa de temperatura, mas na época era mais ainda, né? Então, assim, tinha época de barro mesmo, que as vacas davam média de 12, 15 litros, porque elas ficavam atoladas mesmo, assim. Era triste da gente ver, assim, na época, principalmente quando a gente fala que invernava, né? Que ficava ali uma semana chovendo, aí a situação ficava... Para trabalhar, buscar esses animais era muito complicado. Não sei como que você, na época, você começou a faculdade, você fez veterinário, né? Isso. Não sei qual que era seu plano. É bom você falar. O que era seu plano quando você entrou para a faculdade? Era trabalhar para outras pessoas ou você já pensava em um dia ficar na fazenda de vocês e trabalhar? Porque eu imagino que muita gente que entra na faculdade para poder pensar em trabalhar para terceiros, né? Vão trabalhar para os outros. Né, muita gente pensa isso, mas hoje eu acho que já está mudando muito, né? Tem muita gente que já está estudando para poder voltar para sua propriedade e fazer o seu negócio crescer ainda mais com seu conhecimento técnico, teórico e levar para a prática, né? Isso aí é um ponto até interessante, que quando eu era pequeno eu falava que ia ser médico, né? Que eu não era muito fã de roça não, de fazenda não. Aí depois fui crescendo, né? Aí meu pai contratou, em parceria com o laticínio, né? A Nestlé, um veterinário, ele está com nós até hoje, só que hoje mudou um pouquinho do foco dele de atuação, né, dentro da fazenda. Aí eu contratei esse veterinário, né, e trouxe muitas melhorias, né, para a fazenda, de acordo com a realidade da época, né, e aquilo ali me colocou junto, né, que aí a gente começou a notar... uma vaca pariu, a gente notava, começou a brincar os animais, coisas... Começou a te influenciar. Aí começou a tornar o negócio mais profissional, né? E com isso meu pai foi me colocando aqui dentro, né? Eu que notava, então aí eu fazia pesagem de leite, então eu comecei a ter responsabilidade. Ali na época eu estava em ensino fundamental ainda, moleque, adolescente, uns 12 anos, sei lá, por aí. Então isso foi me interessando, né? Foi gostando, algo que eu não gostava foi me interessando, e eu comecei a vir para dentro da fazenda, ter responsabilidades aqui dentro, e aí isso me influenciou a fazer veterinária, né? Aí a gente entra lá, né? Aí a gente é jovem, né? Fica idas e voltas, né? A cabeça pensa de um jeito, quando é febuda. Aí a gente passa um período de desgosto, né? Aí eu comecei a desgostar um pouquinho da fazenda, porque aí parece que a estrutura já estava ficando complicada, né? A questão que eu já mencionei aí, de barro, de tudo, né? Mão de obra também é uma questão que na época era complicado, né? Hoje não deixa de ser, mas eu já vejo que melhorou muito, né? Aqui na fazenda. Aí eu desgostei um pouco. Eu entrei na faculdade veterinária e falei assim, ou eu vou dar assistência, né? Trabalhar com reprodução, que é algo que eu gosto, ou senão eu vou dar aula, porque eu gosto dessa questão de dar aula. Se tem dificuldade, eu sou um pouco assim, vergonhoso e para falar também tem um pouco de dificuldade, mas eu gosto, né? A gente corre atrás e busca. Obrigado. A gente tenta, né? Aí falei que ia dar aula, né? Ou mexer com assistência.
Aí, durante a faculdade, fui, né, pensando nisso, aí chegou nessa conversa que eu tive com o meu pai. Entrei até para um estágio com um grupo de veterinário aqui da região, um grupo de pessoal muito bom, né, muito profissional. Aí fiquei com eles um tempo, aprendi bastante, né. Aí, durante o estágio, a gente estava construindo, passou o estágio inteiro construindo. Aí, o dia que o barracão ficou pronto, né, meu pai falou assim, tá pronto. Aí vai lá assumir. Aí eu falei com o pessoal lá da empresa, né, assim, eu agradeço a oportunidade do estágio, né, porque lá eu tinha possibilidade de continuar com eles, né, e dar assistência e tal. Eu te agradeço, mas eu vou ter que assumir a fazenda, né, a gente expliquei a situação para eles, que eles também já sabiam, né, e eu agradeço e vou para a fazenda, e vim para cá e estou aqui até hoje. Olha aí. E os desafios na hora que você, vamos falar, saiu da teoria para a prática, foi, vamos descendo, porque eu vi uns animais ali embaixo, nós chegar neles lá para nós mostrar, eles estão no coxo ali, e como que foi essa transição da teoria para a prática? O que você achou? Não vou mentir não, é um pouco diferente, né? O conselho que eu dou aí para os estudantes aí vai para o campo, vai para o estágio, porque infelizmente a faculdade ela não consegue te mostrar a realidade, né? Ela até tenta, não é culpa da faculdade, mas quando a gente, como se diz, tá lá dentro mesmo, que a gente vai ver como que as coisas funcionam. E a faculdade te dá muito embasamento teórico, prático para as questões de saúde, né? Lá, cirurgia, clínica, etc. Mas quando a gente parte, igual eu parti para um lado de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão financeira, essa questão, aí o negócio já fica complicado. Eu brinco hoje que, se eu for escolher curso para fazer, eu não faço mais, eu estudo mais reprodução, não. Eu vou fazer curso de gestão de pessoas ou gestão financeira, mais para a parte de administração do que para a parte veterinária. Porque a gente tem que... É uma empresa, né? Gira como uma empresa. É uma empresa. Tem que crescer, né? E aqui você trabalha com quantos... Como que é a mão de obra aqui? São quantas pessoas que trabalham aqui direto, indireto aqui? Como que é? Hoje aqui, assim, tirando eu e meu pai, fixo, a gente tem 7 pessoas, né? São 4 famílias. 3 famílias moram aqui e uma família não mora aqui. Eles moram numa fazenda próxima, particular mesmo deles, só que o rapaz trabalha aqui. E a gente vai desse jeito, trabalhando com eles, ensinando, mas graças a Deus é uma equipe muito boa, né? A gente tem que agradecer muito e valorizar muito eles, né? Porque se não fosse eles, a gente não conseguia colher os resultados e a gente não consegue fazer tudo, né? Não tem jeito. É só um. É isso mesmo. E quando você quer profissionalizar um negócio, né? Se tornar uma empresa, né? Como você mesmo falou, você vai... Tipo assim, quando a indústria cresce, a indústria do leite, tudo cresce, né? A mão de obra cresce, os animais, né? Genética também vai crescendo, tudo aumenta, né? Então, tem que pensar grande, né? Na verdade, ali no bezerreiro, eu até queria que vocês que falassem, né? Que eles que estão ali no dia a dia sabem até mais do que eu, né? Só que o pessoal ainda é tímido para as câmeras, né? Mas um dia nós conseguimos fazer eles falar para nós. Eles falam também. A gente tentou lá falar com eles antes, né? Para poder falar um pouco sobre o bezerreiro, mas não... E a vergonha? Pois é. Né? E esses animais aqui? Esses animais aí, aqui tem 2 piquetes, né? Um são novilhas prenhas, que é o primeiro, do lado de cá. De cá então são prenhas. São prenhas. E de lá são as vacas secas, que a gente chama, né? Sim. São aqueles animais que desmamaram e saem do barracão, vêm para cá, ficam por volta de 30 dias aqui, depois voltam para o pré-parto lá. Então aqui hoje, por exemplo, é um lugar que eu tenho muito desafio, né? Porque, como a gente tá vendo aí no vídeo, a gente tá período chuvoso, né? Choveu muito. Até tá chovendo agora. Tá chuviscando, né? Chovendo agora. Então, a região muito plana, dá muito barro, né? Então elas sentem bastante essa questão térmica e também do barro, né? E a gente também agora decidiu por construir outro para esses animais ficarem dentro do barracão
direto, sem vir para os piquetes, né? Para a gente diminuir aí essa dificuldade aí com o barro, né? Principalmente. Eu vi uma vaca, né? Aquela vermelhinha uma ali. Vaca. Aquela vaca vermelha, vocês têm hábito de usar touro vermelho aqui? A gente usa, mas assim, não com foco assim, em criar vermelho e branco. É que hoje a gente tem um projeto de melhoramento genético, né, dentro da fazenda, que a gente que é um pouco diferente do que o pessoal trabalha, né? A gente não compra a dose de sêmen, a gente paga por animal, por vaca. Ah, tá. E aí a gente faz um plano genético para a fazenda, então a gente ranqueia os touros, né, da central e pega os melhores touros para aquele plano genético da fazenda. Então vem 5 touros do top 10, ali a gente escolhe 5 touros, que é o touro que a gente precisa. E às vezes sai um touro vermelho e branco ali no meio. Aí então a gente usa, né, porque tem genética, uma genética muito boa, mas não com o intuito assim de ter animais vermelho e branco. Mas aí sempre dá uma colorida no rebanho, né? É bom. Isso nunca é só um touro que é usado, né? Sempre você tem que estar variando, né? Isso para não ter consanguinidade, né? Então o Nelore ali no meio ali, ó. Tem uma bezerra Nelore. A gente tem um gado de corte que fica lá no fundo. E essa bezerra aí, ela cresceu com essas aqui, aí ela não fica junto com as outras, não. Ela só fica aí. Aí aqui trato para elas é sempre no coxo, né? Não é pasto lá para baixo para elas comerem. Elas têm um piquetezinho aí, mas é mais para descanso mesmo. Todos no coxo. Aí o pessoal que vem colocar o trato aqui é quantas vezes no dia? Para recria, né, o gado solteiro que a gente chama, e as vacas secas é uma vez no dia. Aí uma vez no dia. Agora já em lactação aí a gente já trata mais vezes no dia. Então vamos mostrar mais coisa lá para cima. Tem mais as outras bezerras, depois nós já vamos pro barracão e vamos mostrando mais coisa lá. Isso aí, vamos lá. Ei, agora estamos aí com o senhor José Lourenço, né? É isso mesmo, né? Isso mesmo, é isso aí. Meu pai. Beleza pura, né? Bom demais. Né? Hoje nós estamos aqui com o Igor mostrando um pouco da propriedade. Até quando eu cheguei, o senhor estava ali agarrado na cerca, né? Trabalhando. Aqui nós trabalhamos mesmo. É isso aí. Não pode parar, né? E como que foi o começo aqui? Hoje a gente está vendo que é uma fazenda com uma estrutura grande. Para mim a realidade é grande, né? Pela minha vivência, né? De onde eu vou. Então a estrutura dessa de vocês é grande para mim. E como que foi o começo? Como que foi a evolução? Sabe, Paulo, eu comecei em 1990. Comecei lá com 10 vacas. Tirava leite na mão na época. E assim eu fui crescendo. Hoje nós estamos aí, né? Eu estou lá com as 200 vacas, uma lactação. Vai ficar crescendo. Que bom, hein? E quando o senhor olha para trás, o senhor pensava lá naquela época em chegar no que o senhor tem hoje? Já sempre acreditou e sempre sonhou assim? Ou foi surgindo? Como que foi? Não, isso aí foi surgindo, né, aos poucos, né? Eu até nem pensava que chegava onde é que nós está, não. Né? As coisas foram evoluindo e hoje a gente tem que acompanhar, né? Que se não acompanhar tem que parar mesmo. Aí vocês foram evoluindo. Aqui na região, eu vejo que tem muito barracão, igual o de vocês aí atrás, ó. Quando chegou vamos falar assim, a moda de ter barracão, né? A necessidade, né, na verdade. O senhor já de cara já começou ou demorou um pouco? Não, na verdade, eu vi falar no barracão, até conversei com o Carlos, que dá assistência a nós aqui, ele até me perguntou, mas como é que você viu falar nisso? Falei, não, eu vi no telefone eles falando aqui, aí eu já pensei, falei, não, se for sair por aqui, eu já vou pensar em fazer um. Aí até conversei com o Igor, falei, nós vai fazer um barracão ou parar. E falei para ele se ele ia continuar, e ele continuou, falou, não, para fazer que eu tomo conta. Aí é onde que nós estamos hoje. Aí fez e foi a melhor escolha ou não? Não, foi uma escolha muito boa. Muito boa? Que bom, hein? Porque pelo que a gente estava conversando aqui, eu e o Igor, que nem a região aqui é muito plano, né? E vai gerando muito barro, né? Não, o barro aqui é muito barro. Né? Aí é melhor ter um barracão e já ter um animal mais apurado, né? Aí fica até melhor, né? Vaca
aumenta bem o leite, ela fica bem mais sadia e assim por diante. É isso aí. E o gerente, o chefe da fazenda, como é que ele tá? O chefe é esse aqui, tá duro. É nada. Ele toma a decisão final. A decisão final é dele, né? Mas você que é o chefe. E aí, tá gostando do chefe? Não, tá beleza. Tá aprovado? Vai indo. Vai Bom demais, velho. É isso aí. Nós vamos mostrar mais coisa ali. Nós vamos mostrar o barracão ali agora das vacas. Beleza? Beleza. Muito obrigado por dar uma palavrinha aqui pra gente. Já. Sou muito gente fina, simples, humilde, né? Cheguei aqui, gente, eu tava agarrado aqui numa cerca aqui, ali, ó. Mexendo ali num choque. E é isso aí, fazenda não para, tem que agarrar, né? Não, a fazenda tem serviço toda hora e todo dia, né? Não tem jeito de parar, não. É isso aí, não pode parar de jeito nenhum. Então vamos lá, né, Igor? Vamos lá. Obrigado, viu? Tá Um bom. abraço. Obrigado. E esses bezerros aqui, aqui no fundo, esses aqui já é mais velho ainda do que aqueles ali de baixo que nós vimos. Isso, aí de lá já vem pra cá, né? E assim vai passando os demais piquetes, vai ganhando peso, né? Vai crescendo até chegar lá no momento de reproduzir, né? Aham. Então aqui basicamente é crescimento mesmo. Sim. Aqui de frente tem um milheto. Isso, milheto. Esse aqui vocês plantam ele, o que é a finalidade? Aqui normalmente a gente planta safrinha, né, de milho mesmo, só que esse ano a gente teve um veranico em fevereiro, né, ficou, acho que se não tiver enganado, 42 dias sem chuva, e que era o momento de plantar o safrinha, né, e a gente ficou com muito medo de plantar e perder, né, porque, aí a gente conta com Deus aí para mandar a chuva, e a gente resolveu plantar esse milheto, para não deixar a terra descoberta, né? Só que aí a gente agora está pensando em talvez ensilar esse milheto para fornecer para recria. Ah, sim. Mas a gente ainda está vendo, vamos esperar para ver como que vai ser. Ou a gente vai ensilar ele, se a gente não ensilar, ele vai servir de planta de cobertura para manter a terra bem adubada, Sim. umidade na terra e virar matéria orgânica para a terra. Aí vai ser uma das duas opções aí. Aqui a propriedade de vocês, qual que é o tamanho dela? Aqui mesmo, na sede, né, a gente tem 80 hectares, só que tem uma parte que a gente fala que é reserva, que usa para o corte, né, que é um lugar mais acidentado, que a gente consegue plantar. De plantio mesmo tem 36 hectares. 36 de plantio. E a gente tem outra área também que é própria para plantio, que é de 21. E fora isso a renda, né? Tem arrendos. Ah, sim. Então hoje vocês produzem aqui, vamos falar, quanto de silagem de milho aqui? Para atender aí para vocês o ano todo. Hoje a gente planta cerca de 100 hectares. Para atender o ano todo. É de safra, né? Aí depois na safrinha a gente planta as mesmas 100 hectares, né? Aí a gente, só que aí um pouco destinado para grão úmido, né? Para silagem de grão reidratado. Um pouco a gente faz silagem safrinha para recria, né? Que é uma silagem que tem um pouco menos de qualidade, né? Que atende a recria. Mostrando aqui o caminhão passando, é o leiteiro? Esse é o leiteiro. Você busca aqui todo dia? Como é que é? Hoje ele está buscando até 2 vezes no dia. Você está brincando? O nosso tanque ficou pequeno. Aí aqui a gente está bem localizado, né? Bem próximo aqui de Patos e de Lagoa Formosa. Não tem terra, né? De lá aqui é só asfalto. Praticamente só asfalto. asfalto. A terra é só aqui na dá uns 200 metros. Só na porta mesmo, dentro da propriedade. Aí a gente comprou um tanque maior, né? Para buscar uma vez no dia ou até de 2 em 2 dias. Só que aí a gente teve que construir, porque o nosso local lá, depois se o Paulo quiser mostrar para vocês, é pequeno e a gente está em construção para aumentar e colocar esse tanque maior. E hoje está buscando 2 vezes no dia. 2 vezes ao dia. E aqui, ó, eu tô vendo que esse bezerro aqui, ó. É o brinca azul. Brinca azul, ó. Brinca azul é o corte. Isso, é Angus. Esse aí até é um machinho. Macho. É o sêmen lá Tem dos dois animais que
talvez tenha uma genética pior, a Aham. gente usa, ou se não, que tem algum problema reprodutivo, a gente usa o Angus. Aí, os brinquinhos azul aí que tem por aí, os pretinhos, é o Angus, carne boa, viu? Carne boa, né? É muito Olha boa. aí, que beleza. Bom demais. Tem marmoreio, uma gordura Aham. entremeada, carne muito boa. Nessa fase aqui, a mortalidade já é menor, ou Igor, ou não? Como é que é? Você fala, que nem eu te perguntei lá, a porcentagem, tudo de mortalidade, aí a porcentagem você coloca até aqui ou não? Ou só lá do bezerreiro mesmo? Como que é? Ah, aquela era só do bezerreiro Aham. mesmo. Aqui, há um tempo atrás, a gente tinha muita mortalidade por causa de tristeza. Tristeza parasitária bovina, Carrapato. que é do carrapato, né? Doença do carrapato. Só que aí a gente conseguiu, né? Saiu um produto aí novo no mercado, que ele tá atuando muito bem para carrapato, então ele tá segurando. Então a gente conseguiu diminuir muitos casos de tristeza, e com isso a mortalidade também cai, porque tristeza, o nome já conta tudo, viu? Uma tristeza. E a gente, sim, por mais que a gente tá aqui todo dia, vê o animal doente, trata, querendo ou não, a gente infelizmente perde, né, um outro animal. Então diminuindo o caso, a gente consegue melhorar essa taxa de mortalidade. Então hoje diminuiu bastante nessa período, que é aqui onde que elas têm mais contato com o capim, né, o carrapato, mas também é bom porque elas pegam resistência, né, a doença, né. Ô Igor, que nem a gente estava conversando ali, apresentando seu pai, eu fiquei pensando, né, que nem ele vem de uma cultura que ele trabalha mesmo na fazenda, né, a parte operacional, né, como eu mostrei ali, ele fazendo cerca, estava fazendo cerca, e quando você assumiu, teve algumas resistências, vamos falar assim, porque eu imagino que são culturas diferentes, tempos diferentes, né, Igor? Teve algumas resistências, fala até para quem está formando e também pensa em assumir uma propriedade de pais, né, às vezes já pensa, como que vai ser? Fala para nós como que foi sua experiência. É fácil, né, não, né, se eu falar que é fácil, eu tô mentindo. Já não é fácil, né, a gente trabalhar com outras pessoas, né, então envolver trabalho, família, né, então um pouco mais complicado, e principalmente geração diferente, né, a região se profissionalizou muito na questão do leite, né, então saía de uma época que as coisas eram mais simples, né, não tinha tanto manejo para crescer, então sempre tem uma resistência, né, então assim, ainda tem, né, mas era muito mais recorrente, né, então assim, a gente talvez faculdade, vê muita coisa na internet, né, vem com as ideias novas, aí tem resistência ali, que eu sempre fiz foi assim, deu certo, para que mudar, né, e de certa forma também ele não tá errado, né, porque ele é o equilíbrio, né, porque talvez a gente mais novo assim, a gente vai com muita vontade, sonha demais, né, quer dar um passo maior do que a gente pode, então ele segura um pouco, e querendo ou não foi ele que construiu isso aqui, então ele sabe, né, ele só talvez não, como se diz, não consegue dominar a tecnologia, né, mas assim, ele é um administrador assim, nato mesmo, de berço, né. Bacana demais. Então assim, a gente tem muito que aprender muito com eles, então o pessoal aí que tá pensando, fácil não é, mas assim, absorve experiência, escuta, às vezes espera, né, talvez você quer fazer muito uma coisa, espera, explica o porquê, né, que a gente também tem muito que eu quero fazer, mas por quê, né, então mostra, talvez leve ele em outros lugares que faz, para mostrar que devagarzinho a gente vai conseguindo quebrar essa cultura aí, Sim. Vai mudando as coisas, e também eu já falei várias vezes, né, um passo de cada vez, né, que é uma empresa, então assim, tem que gerar renda, né? Então não dá para você pôr tudo que você quer, né, se eu colocaria tudo que eu quisesse em prática aqui, provavelmente a gente ia parar também, né, quebrado, como se diz. Com certeza. Uma coisa que é interessante, os pais fazer a sucessão, né, que nem seu pai, né, te puxou, né, para o meio, mas depois vamos falar assim, o sucessor chegou, tá entrando mesmo, é importante também esse sucessor também puxar o pai para as coisas novas, né? Isso. Então, tipo assim, um vai puxar o outro, né? Primeiro o pai puxa o filho para entrar no ramo, depois o filho vai puxar o pai para as novas
tecnologias, novas coisas ali para poder melhorar, né? Então, os dois, um tem que respeitar o outro, né? O espaço, o momento. Eu acho que da mesma forma que lá atrás ele foi largando do osso, vamos falar assim, né? Para a gente crescer, né? Para a gente assumir mais responsabilidade e realmente aprender, né? Como que toca. A gente também, depois que já está tocando, também tem que dar o valor, né? Mostrar para ele as coisas, pegar a opinião também, né? Porque é dele, né? Eu tô aqui trabalhando. Um dia pode ser que seja meu, mas por enquanto é dele, né? É isso aí. A gente vai crescendo junto, mas é importante sempre dar oportunidade para ele opinar, né? E para ele decidir também, né? Para ter uma relação boa também, né? Senão não dá certo. É isso aí. E aí, pessoal, tá gostando do vídeo? Pessoal, agora nós vamos mostrar ali o barracão. O vídeo tá ficando bom, né? Tô gostando demais de conhecer e mostrar para vocês aqui, né, a fazenda deles. E também quero pedir para quem ainda não é inscrito no canal, fazer a inscrição, né? Deixar o joinha aí, que ajuda muito aqui no crescimento do nosso canal. Hoje, quando a gente está gravando esse vídeo, nosso canal aí, graças a vocês, né, o pessoal aí que assiste, que se inscreveu, a gente já está com mais de 80 mil inscritos, né, no YouTube. Estou muito feliz por essa marca. Acredito que logo aí, com a colaboração de vocês que ainda não se inscreveram, a gente vai estar chegando aí a 100 mil, logo, se Deus quiser. Então, quero agradecer a todos os inscritos aí. E ainda quem não inscreveu, né, inscreva-se. Às vezes é alguém que assiste pela televisão e não sabe fazer isso. Pede um familiar, alguém para poder pegar o celular, no celular mesmo. Entra aí no canal Paulo Medeiros, aí aperta em inscreva-se. Aí já vai estar pronto, já vai estar ajudando aqui a gente para crescer e trazer mais conteúdo como esse para vocês. Beleza? Isso aí, dá uma força aí para nós. É isso aí, agora vamos lá mostrar o barracão. Ei, Igor, aqui tá... Esses animais estão fechados aqui, resfriando para quê? Fala aí. Estão resfriando para começar a ordenha daqui a pouco. Aham. A gente traz os lotes um pouquinho antes da ordenha, né? Todas as ordenhas resfriam, tem aspersão e ventilação. Aí depois são ordenhados e voltam pro galpão. Certo. E no galpão tem mais resfriamento. Essas aqui que vão ser as primeiras a ordenhar. Esse lote aqui, ele é de premipra, o que é? As que estão lá, que vão começar agora, é pós-parto. São fica em torno de 30 dias após o parto, elas ficam nesse lote. Aquelas lá é recém-paridas. Isso, recém-paridas. Normalmente são quantidade menor. O lote é pequeno, pesa não tem disputa, e elas estão passando pelo resguardo, vamos falar assim, né? Então elas ficam mais separadas. E aqui a gente tem as primíparas, essas que estão molhando agora. Aham. Que são a primeira cria delas. Aí é um lote de primíparas aí. Aí o sistema seu de ventilação e aspersão, ele é... Como que é o tempo aí para cada coisa? Fica 1 minuto de aspersão e 4 de vento, de ventilação. E normalmente elas ficam aí uns 30 minutos. Você gostou de fazer? Isso aqui já tem muito tempo que vocês têm esse sistema ou é pouco tempo? Esse aqui foi junto com o barracão. Já tem uns 7 anos. É muito bom. Se a gente pôr umas 2 vezes no ano, a gente põe os termômetros nelas para ver se está sendo eficiente ou não. Os resultados são excelentes. Diminui a temperatura do animal mesmo. Ó, que bom, hein? É bom, muito bom. Esse lote aqui de premipra aqui, ele está produzindo o que hoje, a média de leite? Hoje esse lote produz aí por volta de 34 litros. Bom demais, né? Aí tem primípara recém, assim, de 30 dias de parida e tem primípara que tá secando. Todas estão aí. Entendi. Então as que já passou por o DEL... Tem primípara com DEL alto e baixo também. Porque aqui normalmente esse lote fica quase toda a lactação aí. Só se for um animal que talvez tá produzindo muito pouco, ela vai para os lotes de menor, mas normalmente fica aí. Ele é um lote que a gente fala que é mais heterogêneo, né? Tem animal com produção mais alta e produção mais baixa, por ser primípara. Rapaz, é muita primípara, hein? Tá com hoje, quantos aí? Esse lote tá com 55. Bastante, hein?
É, bastante. Vai que não tá cabendo, já tá no limite. Tá bem apertadinho aqui já. É, se vocês for crescer mais aí, já tem que aumentar aqui. Tem que aumentar a sala de resfriamento. Por isso que às vezes sobra animal pra vocês vender também, né? Isso. Porque senão vocês já tem que mexer nas estruturas, né? É. Aí, às vezes, a gente opta por vender do que mexer. Aham. Depois, a hora que começar a ordenha, nós vamos ali mostrar. Pode. Mas primeiro vamos mostrar aqui o barracão aqui na parte de cima aqui, ó. Aqui é onde as vacas ficam. Dia e noite com esse vento aí, ou para em algum momento? Não, dia e noite. Ele, na época do calor, fica dia e noite, né? Desliga só para revirar a cama. E na época do frio, né? Do inverno, à noite a gente deixa um tempo desligado, né? Que aí a temperatura já cai bastante, aí dá para trabalhar. A cama fica mais seca também, aí a gente desliga. Mas na época do verão é 24 horas, só desliga mesmo para revirar a cama. O pessoal fala que o ventilador, às vezes, ele é importante para a temperatura da vaca e tudo, mas ele é até mais importante para a cama, né? O objetivo dele é a vaca, é a cama, desculpa. A vaca aí tá em segundo plano, ele é para secar a cama, né? Para o sistema compostar e trabalhar a cama ficar boa. Vou mostrar aqui. A cama que você usa ali, ele é o que, o material? É casca de café. E a gente repõe com serragem, né? Casca de café, você colocou aqui, você lembra quando foi? Foi em agosto do ano passado, a gente troca normalmente uma vez no ano. Aí esse material que você troca uma vez no ano, ele vai para onde? O que vocês fazem com ele? Vende? A gente já fez negócio com ele, aí depende muito do ano, né? Porque normalmente quando adubo químico tá caro, aí tem mais procura por esterco orgânico, né? Agora, quando tá mais barato, aí já não tem tanta. Então, assim, depende. Se tiver oportunidade, a gente vende uma parte, mas a gente sempre utiliza nas nossas lavouras, que é um material excelente. A gente consegue diminuir a quantidade de fertilizante químico e melhora muito o perfil da terra mesmo. E ganha em produtividade aí do milho e da lavoura. Show! Esses aqui, ó, qual que é esse lote aqui é o quê? Esse lote aí é o de baixa produção. São animais que já estão secando ou de menor produção. Normalmente uma vaca aqui, ela dá quantas crias? Aqui, a média de parto, se a gente fazer uma média de parto, dá 2,3 partos, uma média geral, né? Mas tem animal aí que fica até 5, 6 lactações, né? Depende muito do animal. O animal mais produtivo, a gente descarta mesmo, ou é por algum problema de saúde ou baixa produção. Agora, se o animal se mantém produtivo, né? Dando lucro aí pra gente permanece com ele, né? As boas mesmo tá produzindo quanto aí? Tem vaca aí que produz de 50 a 60 litros, né? Bom, hein? É muito leite. 3 ordenhas? 3 ordenhas. Chique demais, né? Bom. Gadão, viu? Aí, ó. E quem que faz inseminação aqui? É você mesmo? Hoje, como eu tô aqui, né, eu faço, mas também tem uma colaboradora nossa aí que quando eu não posso, né, ela assume aí pra mim, ela também insemina. Olha lá, ó. O animal já cio lá. Tá no cio lá, ó. vamos pro lado de lá ver ali. Vamos lá. Aqui a cama, ela tá um pouco úmida, se a gente observar, porque como choveu, né, muito esses dias molhou um pouco, e como o barracão tá muito cheio, né, que a gente tá vendendo porque tá muito cheio mesmo, aí acaba que a cama fica um pouco mais úmida, né? Aí a gente tem que repor, com mais vezes. A gente repôs até pouco tempo, vai ter que repor de novo. E aqui a casca do café, quanto a serragem, para vocês é fácil? Como que é aí? Como a gente está na região produtora de café, a gente consegue. E também tem uma região ali mais próxima aqui que produz muito pinos, né, eucalipto, aí até que a gente consegue serragem e maravalha também.
Mas assim, a gente percebeu nesses anos aí de composto que o material subiu muito. Eu acho que mais por causa da oferta e demanda, né? Como tem muito barracão na região, né? Aí aumentou bem o valor desse material. Desses aí, a casca do café, Maravalha, serragem, o que economicamente é mais viável? Hoje ainda a casca de café é mais viável, né? O custo-benefício dela, eu particularmente acho melhor, mas isso é questão de oportunidade. Hoje já está bem parecido o preço dela com a Maravalha e serragem. Você lembra preço? Acho que a última vez estava em torno de R$80, né, o ano passado, o metro cúbico que a gente fala. Metro cúbico de café, casca de café. E Maravalha em torno de 90, 95, serragem 85. Isso aí com frete, entrega na fazenda ou fora frete? Não, isso entrega. Entrega, né? Entrega. Chega aqui por esse valor para você. É bom falar porque o pessoal às vezes tem outras regiões, fica curioso para saber como é que tá o preço lá, né? Isso aumentou muito. Na época, quando a gente começou, eu lembro, a primeira compra, o metro era R$35, R$40, então já o dobro, né, o valor, 100% de aumento. Mas é demanda, né, e também... Ali, ó, tá... É uma pista de trato? Isso. Vamos de lá para nós mostrar, porque tá resfriando lá também, né? Vamos falar um pouco sobre isso aí também. Vamos de lá que a gente mostra. Aqui as mimosas já estão comendo, ó. Tá tudo agarrado aí no coxo. Bonito demais, hein? Ali uma vermelhinha lá, bonita também. Tem uma ali, colorindo a turma. Aí a aspersão que a gente tava falando, vocês colocaram aqui também, já tem muito tempo ou não? A aspersão na linha de coxo foi em setembro do ano passado, então ainda não tem um ano não. A finalidade é o que aqui? Para melhorar ainda mais o resfriamento, né? Porque antes, fora das ordenhas, a gente deslocava esses animais lá para aquela sala de resfriamento mais 2 vezes no dia, né? Aí tinha que ficar levando, voltando animais. Aí dessa forma aqui, os animais estão comendo e estão resfriando ao mesmo tempo. Então é mais eficiente, né? E a gente gasta menos mão de obra também, os animais se deslocam menos, aí gasta menos energia deslocando e produz mais leite. E eu acho também que pode ser interessante até para umedecer ali o dejeto, né, para poder descer lá para cá, é uma boa também, né? Isso, segundo plano aí também ajuda muito nisso, né, que a gente utiliza o scraper aqui, né, que é um sistema que rapa, e se a pista estiver muito seca, ele não é muito eficiente. Então, deixa a pista mais úmida e a hora que ele rapa, daí fica bem limpinho. A pista fica bem limpa. Bom demais. Oi, e aqui nesse barracão hoje, o que é os animais que ficam aqui? Aqui desse lado aqui, a gente tem o pré-parto, né? Que é o último lote lá. Os animais em 30 dias antes do parto e ficam lá até parir. Aí depois os animais pós-parto, que é do outro lado lá. Ficam lá também por volta de 30 dias, só que já em lactação. Aí depois, se for primípara, vai pro lote de novilhas, que é do outro lado. E depois a gente tem o lote de alta, que é esse aqui que tá comendo aqui. Tem o de média, que é esse aqui. E o de baixa, que é o de lá, que são os animais mais próximos de secar, né? As pessoas também gostam de perguntar nos comentários tamanho do barracão, Paulo. Qual que é o tamanho desse barracão e a capacidade para quantos animais? Você sabe a dimensão dele? Sei. Esse barracão aí tem 60 de comprimento, 42 de largura, né? São 2 camas. Aí a pista lateral, que a gente fala, não é aquela pista central, é diferente um pouco dos outros barracões que a gente tem na região. A capacidade dele para 10 metros quadrados, né, dá 170 animais. Só que, como eu já disse, a gente tem muito mais animal do que normalmente ele foi estruturado, né? Hoje a gente tem mais de 200 animais aí, então tá bem superlotado. Chique, hein? Muito animal aqui.
Aí, ó. Comendo e refrescando, olha só que beleza. Aí é o mesmo esquema. Molha 1 minuto, ventila 4. Bem dócil, né, os animais, né? Bem dócil. Olhando aqui de frente, ô Igor, aqui é onde que vocês já estão preparando para poder fazer outro barracão, que você falou lá no começo. Aqui é a terraplanagem. Essa área aqui é a terraplanagem do barracão. Uhum. Aí aqui antigamente era uma trincheira de silo, né? E a gente, para aumentar, teve que tampar ela e fez a terraplanagem aqui. Agora estou esperando só trazer a parte de estrutura metálica para começar a subir o barracão aí. Uhum. Vocês estão com quantas trincheiras aí hoje, de silo? De silo hoje são 3 trincheiras. Capacidade cada uma? Elas dão em torno de... São 70 metros por 15, tem uma de 12. Então cabe um... Depende da altura dele, né? Mas cabe muito silo. Muito silo mesmo. Pega ali um pouquinho ali do silo aqui. Fala pra mim o que tem aí, além do silo, vocês... O que tem aí? Aqui a gente trabalha com silagem de milho mesmo, né? A gente usa grão úmido, né? Que silagem é hidratada, de milho também. Plantada aqui ou vocês compram? A silagem é plantada aqui. Não, eu falo... O grão úmido? O grão úmido a gente precisa comprar um pouco. Parte produzida, parte comprada. Tem também caroço de algodão, casquinha de soja. E a gente utiliza um concentrado proteico. Que aí vem a parte proteica, né? Que é farelo de soja, soy pass, e a parte mineral e vitamina, absorvente, aditivo. Cada lote tem sua dieta aí também. Aham. Bom demais. Dieta boa, né? A dieta é bem balanceada mesmo para se produzir. É isso aí. Eu queria ver também os dejetos, né? E elas estão fazendo, defecando, urinando. Isso aí vai para onde? O que vocês fazem com isso? Vamos falar um pouco disso? Isso aí, o scrape rapa, né? Cai ali numa taburra ali. E isso é direcionado com um separador de sólidos. Aí separa a parte sólida da parte líquida. Se você quiser mostrar lá depois, a sólida a gente retorna ela para a cama. Quando ela está mais seca, a gente volta ela para a cama, né? Para virar composto. E a parte líquida ela vai para a lagoa. Com lagoa de dejeto. E depois a gente irriga, né? Faz a aspersão disso numa das lavouras da gente. Então vocês conseguem fazer isso aqui já? De usar, então, aspersando. Isso foi o último projeto que a gente finalizou aqui na fazenda, que é a parte de aspersão. A gente consegue irrigar, fazer aspersão de 10 hectares. É todo automatizado com canhão. Dá para mostrar o canhão lá? Dá. A gente liga lá e mostra lá. Bem interessante, são pro setor. Não vai desprovar, não? Vai não, a gente já faz na hora. Bom demais. Vamos mostrar então ali embaixo, ali para onde vai o misturado. É o separador? Vamos lá. Oi, olhando ali embaixo ali, ó, debaixo daqueles 2 silos, tem ali vários lotes, parece, ou é um grandão ali? Não, são 4 lotes. Ali é o quê? Ali são os animais que estão em pré-aptas, né? Tem 2 lotes que são as pré-aptas, que desce lá de cima e vem para cá, e mais 2 lotes que estão inseminando. As novilhas. Então são as novilhas aqui. Mais ou menos aí de 10 meses para cima elas vêm para cá. Isso aí era a nossa estrutura antiga, quando a gente trabalhava com as vacas fora do barracão. Era aí? Era aí. Começou aí? Aí os animais comiam e iam para os piquetes, né, que eram do lado de lá, onde que está sendo irrigado hoje. Olha só. Tá com bastante animal aí hoje, hein? Bastante, a recria tá bem cheia. A reprodução tá boa, né? Aí é muito animal. Muito animal. Muito animal mesmo. Por isso que a gente tá até construindo, porque nesse barracão, primeiramente, a gente vai pôr vaca seca, pré-parto, mas também vai pôr novilha, né?
E aí com isso a gente consegue liberar mais espaço no ticar. Aham. Aqui na região de vocês, eu acredito que a venda do leite tem muita concorrência aqui, né? Tem muito laticínio comprando tem leite. muito aí, né? Além dos regionais, né, que é aqueles laticínios da cidade mesmo, já tem muita multinacional, né, empresa grande, Talac, Nestlé, Embaré, Piracanjuba, tem muito, a região é muito boa, né, então também tem muita gente brigando aí para comprar o leite. Aí aqui é o Mataburro que você falou. Isso. Desce aqui material. Aí entra lá naquele cano lá, ó. Entra lá no cano, aí desce pro sistema enterrado e vai lá pro separador. Vamos lá mostrar então. Vamos lá. Começou agora a ordenhar os animais. Vamos lá ver. Elas vão me estranhar aqui não, hein? Não estranho não, elas são bem tranquilas. Aqui elas não comem durante a ordenha. Não, aqui não. Aqui elas comem só lá no barracão mesmo. Aham. Tem muitas... E aí essa fica bem tranquila, tá vendo? Essa aí ruminando. Tem muitas propriedades que usa lá e outras não. A gente usava, né? Quando era o outro barracão, a gente arrumava ração na ordenha. Mas aí a gente mudou isso aí. Aí decidiu parar. Fica mais ágil, né, a ordenha. E aí a dieta também fica... Evita acidose, essas coisas, né? Que aí come a ração junto com a silagem. E desce o leite do mesmo jeito ou você sentiu diferença? Parou Não, de descer? desce, assim, fazendo um manejo tranquilo, né? Sem bater, sem gritar, o animal fica muito tranquilo, acostuma. Claro que, né, quando você tira ali, até as que já eram acostumadas comendo, a adaptação demora, mas é tranquila. Hoje a gente não usa ocitocina nem nada e elas descem. Aí depois, quando for chegando animal novo, no novilho, elas já entram no sistema e já acostuma desde o primeiro dia e é bem tranquilo. Aham. Olha aí. E aqui é bom que tem um tapetão, né? De borracha, né? Isso aí é para dar mais conforto para elas, né? Para não escorregar. Muito bom. Isso. Muito bom mesmo. Aqui pare vaca todo dia? Quase todo dia tem uma vaca parindo. Olha aí. Para em torno de uns 20 animais por mês. Oi, e aqui você está com quantos conjuntos? Aqui são 10 conjuntos com extração automática. Se você quiser descer lá no posto, pode ficar à vontade. Não pode? Não, pode. Não tem problema não? Vou passar lá rapidinho, porque para não estrovar. Vamos lá então. Pode ir na frente lá. Vai gravar. Vamos chegar aí. Aqui são 10 conjuntos com extração automática, né? Como eu disse. Bastante conjunto, hein? Bastante conjunto. Aqui a gente está ordenando pós-parto. Aí tem alguns animais que ainda estão com leite de transição, né? Que é pós que pariu e ainda estão limpando o leite. A gente utiliza a lata acessória. Ela está colocando lá. Ali quem que é a... Aquela é a Karina. Karina? Braço direito nossa. Olha lá, aí. ela lá, ó. Ela que toma conta do bezerreiro também? Ela ajuda também lá no bezerreiro. O marido dela que toma conta, mas ela ajuda a medicar, ela entende muito. Ela que fugiu de nós, né? Ela não quis falar, não. Tá certo. Olha aí, ó. Aí aqui, o que é o trabalho aqui? O que é que você tem que fazer aqui? Aqui faz o teste, né? Para ver se tem mastite. Aí depois faz o pré-dip, né? Que é a desinfecção do teto. E utiliza a toalhinha para fazer a limpeza. Aí depois faz a ordenha e depois passa o pós-dip, né? Que aqui é a base de ouro para proteger o teto lá na cama. Que é isso aqui, ó, esse vermelhinho aqui. Isso mesmo. As pessoas, às vezes, tem gente que assiste o vídeo aqui, que conhece muito, tem outros que conhecem mais ou menos, tem gente que não conhece nada. Então, às vezes, não pensa, não é sangue? Não aí não. aqui é o teste. O teste ele feito na caneca de fundo preto, que a gente vai fazer aí agora.
e faz o pós-dip, que é uma espuminha. Tá certo. Os animais estão entrando. Isso aí já é o lote de primíparas. Aí tá fazendo o teste. E não apeia nada. Não precisa piar. Não usa peia, não usa corda, não usa peia, não amarra. Elas são bem tranquilas. Claro que as primíparas, né, que é as novilhas, como a primeira cria delas, talvez no início elas levanta o pé, fica saindo. mas passa um pouquinho, elas já estão bem acostumadas. E também a gente faz adaptação. Quando elas estão no pré-parto, a gente passa no pé dilúvio e a gente passa elas dentro da ordenha. Depois nós vamos mostrar ali. Isso, para fazer essa adaptação. Para elas acostumar a entrar, então elas já entram bem mais tranquilas. Eu filmei ali, no pé de algumas ali, tem um negócio vermelho. Tornozeleira. Uma tornozeleira. O que é aquilo lá? Aquilo é uma marcação para ficar mais visual. Porque os animais estão recém-paridos, então a gente utiliza ou para animal de colostro ou para animal que está em tratamento de antibiótico, porque esse leite ele não vai para o tanque, né? Ele é separado porque ele não é comercializado. Aí é para ficar mais fácil para os ordenhadores identificar esses animais e para não ir esse leite para o tanque. Fica quantos dias assim tirando esse leite? Separando? Em torno de 3 dias, né? Pós-parto, né? Aquela ali, então, é recém-parida de 3 dias para cá, então. Isso. De 2 dias. Aí a gente marca elas no pé e também no pescoço, você vai ver, elas vão estar com a coleira também. E ali eu tô vendo que ele tá limpando o teto com um paninho, né? É, uma toalhinha. Aí é uma toalhinha por animal. E aí ela tem uma limpeza toda com produto e tudo. E a gente evita o uso de papel toalha, né? É uma coisa que a gente tá vendo, tá crescendo muito, né? Isso. É muito bom. A limpeza é melhor, só que a gente tem que tomar muito cuidado com a limpeza dessas toalhinhas. Não é de qualquer jeito, né? Não, tem que ter uma máquina própria. Tem que usar assim, a máquina. A máquina, aliás, não própria, né? Específica para ela, né? Isso. Não pode misturar outras roupas, por exemplo. Bacana. Mas a gente achou bem melhor que o papel toalha. Até porque aí não faz tanto lixo, né? E é melhor para limpar também. E aqui fica sempre 2 pessoas aqui. Sempre 2 pessoas na ordenha. Aí tá colocando e depois ela vai extrair sozinha. Na hora que o leite acaba, ela sabe e puxa. Sai sozinha ali, ó. Isso. Muito bom. Geralmente é quanto tempo por vaca, assim, normalmente? Dá uns 7 minutos, né? 7 minutos a média? Isso, que ela fica aqui dentro, né? Bem rápido. É rápido. Aí ela entra, faz a limpeza, põe a teteira e essa teteira sai e solta, dá mais ou menos 7 minutos, 8 minutos. Você ganha tempo tirando a ração dela ali, né? Ganha tempo. E o pessoal também são muito bons, né? Rápidos, então ainda otimiza, né? Porque quanto menos tempo ela ficar aqui é bom, né? Porque lá ela tá comendo, tá descansando, então quanto mais rápido é melhor. E os colaboradores que ficam aqui na ordenha, eles já estão aqui na fazenda já tem muito tempo ou não? Já, eles estão aqui, tem mais de 4 anos. Bom. Eles estão aqui com nós, trabalhando junto aqui. Bom demais, né? Graças a Deus. E saindo daqui, vamos mostrar ali onde as passam o pé de lúvulo. Vamos para mostrar lá. Então vamos lá. Tchau pra vocês, até mais. Parabéns pelo trabalho. Aí elas saem, né? Por esse corredor. E aqui já na saída tem o pé dilúvio. Aqui tem essa parte aqui que é um lava-pés. Sim. Aí a gente... Primeiro lava a gente põe só uma água assim, bem pouca mesmo. E lá que tá mesmo o pé dilúvio com o produto. Hoje é sulfato. Mas hoje aí a gente intercala com formol também, né? Formaldeído, né? Isso aqui vocês coloca isso aqui quantas vezes na semana? 3 vezes na semana. Aí daqui elas já retornam para os lotes dela e para o barracão. Encasqueamento aqui vocês costumam fazer preventivo? Como é que é aqui? A gente faz o preventivo de 6 em 6 meses, né? Que a gente pega todos os animais e
que faz, né? E o curativo sob demanda, né? Quando tem demanda, a gente faz. Bom demais. E aqui vocês já pensaram em trabalhar com outras raças ou não, para vocês não viram vantagem? Tipo um girolando, meio sangue, ou às vezes, sei lá, essas raças mais misturadas, assim, vocês nunca pensaram, não? Não, assim, atrás a nossa base veio do girolando, né? Mas hoje em dia a gente está bem focado no holandês mesmo, que para o nosso sistema é mais interessante, né? Para a região aqui Mas assim, a gente já passou há um tempo atrás que o Gerson Holando tinha, mas foi antes do barracão, a gente já teve touro Gerson, mas foi um período muito curto de tempo, era mais um momento, na época tinha virado moda, sabe? Meu pai colocou. Mas hoje assim, há bastante tempo, na verdade, é bem focado no holandês. Aham. Vamos falar, o Gerson, no caso, seria mais... É mais comum a gente ver onde produz o queijo, né? Tipo assim, se vocês aqui produzissem queijo, aí poderia ser alguma coisa que vocês fossem pensar, né? E antes a gente produzia, né? Quando eu era mais novo, antes de a gente vender o leite a granel, a gente produzia leite. Então, na época que surgiu o Jersey, a gente colocou com esse intuito mesmo. Mas hoje a gente não trabalha mais com queijo, né? Que foi aumentando a escala, né? E foi ficando mais complicado. Vamos sair com as vacas, vamos passar aqui. Aí vocês produziam queijo com grande escala ou era pouquinho? Quando a gente optou por parar, a gente produzia, na época, uma escala grande. Dava aí mais de 70 quilos de queijo. Ixi! Isso dá, sei lá, uns 700 litros, né? Então, na época, isso aí eu era menina ainda, na época era muito queijo, né? Muito queijo. Muito queijo. Aí depois a gente começou a vender o leite, e aí nunca mais voltamos pro queijo, não. Deixa eu sair daqui, que elas estão me estranhando aqui. A água aí, ó, limpinha. Ainda elas bebem uma aguinha, então é hora de... Antes de ordenhar. Aí, essa aí passando com a coleira, né, que a gente tinha falado lá, ó. Pariu esses dias. Aí normalmente a gente usa um sistema de cores também, para saber o que é. Porque eu vi vermelho, né? É porque vermelho é quando tá com a carência de antibiótico, né, por algum tratamento, ou mastite, ou talvez o animal foi seco, a gente usa vaca seca e o animal pariu e ainda não saiu da carência, ou qualquer outro tratamento, né, quando utiliza antibiótico. O amarelo é só colostro, né, o animal tá só esperando o leite limpar, e o azul é o animal que tá seco, pré-parto, antes de parir. Bom demais. Agora nós vamos mostrar o dejeto. Vamos lá. Então agora nós tá chegando no lugar, né? Agora nós tá chegando aqui no separador. Aí é o separador. Então aquele tubo que a gente viu lá, que sai lá da pista de trato, né, que onde as vacas defecam, cai ali, ó. Isso. Ele desce aí o dejeto, né, lá dos animais. Aí aqui no separador a gente tem um misturador, que é esse que tá misturando. Aí lá a gente tem uma bomba e um filtro, né? Que só tá dentro d'água lá. E sobe essa mangueira lá pra cima. E lá tem o separador mesmo, que é aquele que faz o processo, né? O seco, o sólido cai ali dentro de uma carretinha que a gente tem. E o líquido ele vai por uma tubulação lá nas lagoas. Nós vamos mostrar ali então o seco que cai, aí depois que ele seca, você volta ele, que você falou, né? Volta ele lá pra cama. Né? Volta ele lá pra cama pra depois virar esterco. E o líquido vai pra lavoura, o sistema de... Gosto de observar, aqui você colocou uns postes aqui, você já tá pensando em fechar aqui. A gente vai cercar aqui, né? Porque é perigoso, né? O animal, até mesmo pessoa, talvez está distraída, e é fundo, né? E quando enche, aí a gente colocou para cercar de tela, para não ter acesso. Às vezes um animal, né? Perigoso mesmo, tá certo. E ali do lado? E aí meu pai tá construindo um chiqueirinho, mas assim, é só para criar uns porquinhos para consumo nosso mesmo, dos funcionários aí, não é comercial, não.
Vamos mostrar ali então o dejeto que cai. Ah, eu acho que fazenda tem que ter um porquinho, né? Tem que criar umas galinhas. Ali embaixo é um chiqueirinho também? É, aquele lá é um chiqueirinho improvisado e agora resolveu construir um mais... Aí, ó, tá caindo ali. Cai lá, ó. Tá vendo lá em cima? Chegar aqui pra trás dá pra ver melhor. Dá pega lá em cima e embaixo. Ah, é. Então tá caindo ali só o esterco mesmo, né? A parte líquida, ela vai para um cano que joga nos pastos, numa lavoura, né, no caso. Isso. Uma lavoura por canhão. Nós vamos mostrar ali agora para vocês também, funcionando. Chegando aqui agora nesse lugar aqui, o que é? Aqui é o líquido que joga lá para os canhão, né, no caso? É, isso aqui é a lagoa de dejetos, né? É uma lagoa com impermeabilizada, né? Que esse plástico não deixa o dejeto ter contato com o solo. Aqui cai aqui, tem duas lagoas e a de baixo lá tem aqui uma bomba lá naquele... No azul lá? É, lá no azul. E essa bomba, ela joga água lá para aspergir lá a roça lá, né? E fertirrigar a roça. É para lá que nós vamos agora. Aí os canhões já tá funcionando, ó. É isso aí. Aqui, o que tá preparando ou já tá plantado? Aqui a gente jogou semente braquiária, rusiense. Aí, na verdade, a intenção é fazer um pré-fenado, um pré-secado para usar ali na alimentação dos animais. Aham. A gente tem os canhões, estão fazendo aspersão. Esse aqui deve ter entupido alguma coisa. Aquele ali tá trabalhando direitinho. Esse aqui tá com menos potência, né? É, deve estar com algum probleminha ali, tem que dar uma revisada nele. Se for olhar comparando com o de baixo, com os outros que tá aqui, porque a gente não mostrou ali, mas são umas categorias, né? Você ligou aqui para nós só para mostrar aqui. Esse aqui é uma seção só. Uma seção, né? Olha Cada aqui, seção tem 4 canhões. Então nós mostrando aqui esses 4, ó. E ali para cima você vê os outros. São, acho que ao todo dão, acho que mais de 44 canhões, eu acho, se não estiver enganado. Aí eles vão, esse desliga, liga o próximo, isso é tudo automático. Automático. É, sistema pneumático aí, aqui fica ligado 10 minutos, desliga esse, liga outra seção, e isso roda a roça toda. Bom demais. Eu já vi em algumas propriedades também, que tem aquele sistema de mangotinho da Rigate, né? Existe também. Não é? Só que aí, no caso aqui de vocês, é fixo, né? Esse aqui, no caso, ele é todo automático. O Rigate, ele necessita de utilizar o trator para colocar ele no local, né? Esse aqui a gente só precisa ligar o sistema, né? Entendi. Porque o resto é tudo automático. Aí ele gasta menos mão de obra. E o que é a mão de obra de vocês aqui? Para toda atividade? Não, eu falo assim, nisso aqui, por exemplo, eu vi ali que tem alguma coisa corretiva, né? Que nem você falou que tá entupido ali, às vezes vai ter que fazer alguma coisinha. Isso aí é coisa simples ou é coisa isso técnica? É coisa simples. Isso aí, por exemplo, é só desenroscar o canhão, lavar ali, né? Ver o que tá entupido e voltar ele. Então, assim, a manutenção disso aqui é só uma manutenção mesmo periódica, assim, de limpeza de algum canhão que tá com algum problema. E basicamente só mesmo. E ali é automatizado, você consegue pôr a hora que você quer dar início, os dias da semana que você quer que faz irrigação e ele automaticamente já liga, já faz a aspersão aí, e é uma fertirrigação, né, que aí vem água e vem a parte orgânica aí, né, do dejeto, então já ajuda na terra também, já faz uma fertilização também. Muito bom, filho. Isso aqui, ó, é sonho de muitos produtores. Vocês estão de parabéns, né, por ter feito isso aqui, ó, porque, né, gente, quem tá assistindo aí, que tem vontade de fazer isso, olha só que beleza. Aqui na região tem que sonhar e um dia vai fazer também, ó. Isso, dejeto aqui na região era uma questão muito complexa, né, não sabia o que fazer com ele. E agora tá surgindo essas alternativas aí, que aí sai de um problema e vira uma solução, né, agrega mais aí, mais sustentabilidade, isso que eu ia falar. Economia. Sustentável e econômico. E
e vai ser, vai retornar, né? É um adubo, né? Um adubo. Isso. Voltando a chover. E agora o que nós vamos fazer? Encerrar o vídeo. Isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de fazer o vídeo aqui. Ficou show de bola. Gostei demais. Espero que quem está do outro lado também, né, tenha gostado. Se gostou, deixa um comentário aí pra gente, né, pessoal? E deixa um comentário aqui falando o que achou, a opinião, um apoio, né, para a fazenda. E queria também, ô Igor, ver com você qual que é o arroba da fazenda, do Instagram, para quem está aqui quer acompanhar mais o trabalho de vocês. E às vezes, futuramente, quando você abrir venda de animal, né, eu acho que hoje vocês passaram por um leilão recentemente, às vezes nem vai ter no momento, mas o pessoal consultar você, se tem alguma coisa disponível aí para venda. E fala para aí, contato, rede social, forma do pessoal te encontrar. Isso aí. Eu que agradeço, né, primeiramente, Paulo, você ter vindo aqui, né, pegou uma estrada aí e veio aqui conhecer um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa rotina. É um prazer. Sempre quiser voltar, a gente vai estar de porteiras abertas aí para te receber. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente tem o Instagram da Fazenda, @Fazenda São Francisco LF. Siga a gente lá. E quando a gente tiver animais, a gente deve postar por lá. Lá também a gente posta o dia a dia também, né? Alguns projetos, né, que a gente realiza. E é isso. Um grande abraço aí para todo mundo. Precisando, a gente está à disposição. Muito obrigado, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Isso aí, valeu!